Olá, estamos estudando Introdução ao Novo Testamento. Vamos para a nossa 14ª aula e nela nós veremos um panorama do livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é uma das obras mais fascinantes do Novo Testamento. Ela nos apresenta o que aconteceu depois da ressurreição e ascensão de Jesus. O livro foi escrito por Lucas como uma continuação do seu evangelho. Atos vai registrar o nascimento da igreja, a sua expansão pelo mundo gentílico, mostrando como homens, mulheres comuns, foram poderosamente transformados pelo poder do Espírito Santo em testemunhas corajosas do Cristo ressurreto. Então, mais do que um simples relato histórico, este livro, Atos, é uma narrativa teológica que vai revelar a ação soberana de um Deus poderoso em cumprir suas promessas, formando uma nova comunidade e estabelecendo o seu reino por meio da proclamação do Evangelho. Glória a Deus. Quando a gente inicia o estudo deste livro extraordinário, nós somos convidados a olhar para ele não apenas como uma história do passado, mas como um espelho da identidade, da missão da igreja em todos os tempos e épocas. Suas páginas nos desafiam a repensar nossa dependência do Espírito Santo, nossa vida em comunidade e o nosso compromisso com a missão. Em cada capítulo deste livro, nós encontramos princípios que confrontam nossa fé, renovam nossa esperança e reacendem nosso zelo para com a obra do Senhor Todo-Poderoso no mundo todo. Por isso, começar uma aula sobre Atos é abrir a porta para uma jornada de transformação espiritual, aprendizado bíblico e renovação do chamado para sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Na aula de hoje, nós veremos um panorama deste livro a partir de 6 pontos. No primeiro ponto, nós veremos a relação de Atos com o Evangelho de Lucas. No segundo, o contexto histórico de Atos. No terceiro ponto, a estrutura literária deste livro. No quarto, o conteúdo narrativo de Atos. Quinto, alguns temas teológicos principais. E fecharemos a aula vendo a relevância contemporânea deste livro. Entrando direto no primeiro ponto, vamos falar da relação do livro de Atos com o Evangelho de Lucas. O livro de Atos, irmão, é amplamente reconhecido como uma continuação do Evangelho de Lucas. E aí, Lucas e Atos formam uma só obra, 2 volumes, dirigidas a um certo Teófilo, um indivíduo cuja identidade exata é desconhecida. F.F. Bruce afirma que Lucas e Atos devem ser lidos como partes de uma única obra, traçando a história da salvação desde o ministério terreno de Jesus até a expansão da igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, essa unidade literária e, além de literária, teológica, ela é observada tanto pela continuidade narrativa quanto pelo estilo e vocabulário comuns aos 2 livros. Isso vai indicar uma mesma autoria. Vai indicar, além disso, uma mesma intenção redacional. Teologicamente, Lucas apresenta aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, ao passo que Atos vai demonstrar a continuidade dessa obra por meio da igreja, agora capacitada pelo Espírito Santo. John Stott, ele diz que o Cristo exaltado continua a agir e falar por meio dos seus apóstolos. Então, o foco passa do Jesus histórico para o Cristo ressurreto, que dirige sua missão no mundo através do Espírito Santo e do testemunho apostólico, evidenciando a progressão do plano redentor de Deus.
O elo, e esse é um outro entre Lucas e Atos, diz respeito à ênfase no papel do Espírito Santo. Em Lucas, o Espírito Santo está presente no nascimento e ministério de Jesus. Já em Atos, esse Espírito Santo é derramado sobre a igreja no Pentecostes e passa a conduzir a expansão desta igreja. Segundo Gordon Fee, Atos apresenta uma pneumatologia altamente dinâmica, em que o Espírito Santo é o agente principal da missão e do crescimento da igreja. Dessa forma, o Espírito Santo que unge Jesus em Lucas é aquele que capacita o povo de Deus em Atos. Além disso, a relação entre as duas obras se manifesta no movimento geográfico da salvação. Em Lucas, o ministério de Jesus caminha em direção a Jerusalém. Em Atos, a missão parte de Jerusalém e se expande até os confins da terra. Howard Marshall observa que o evangelho culmina em Jerusalém, enquanto Atos começa ali e descreve a difusão universal do evangelho. Essa estrutura vai deixar muito claro que Lucas concebeu seus 2 volumes como uma narrativa contínua. E essa narrativa contínua é uma narrativa do agir de Deus em Cristo e, posteriormente, por meio da igreja no mundo. Aleluia. Segundo ponto. Contexto histórico de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos está inserido no contexto do Império Romano do primeiro século. E esse período foi marcado por aquilo que ficou conhecido como Pax Romana. E essa Pax Romana, ela favorecia a circulação de pessoas e ideias por meio de estradas bem estruturadas, uma relativa estabilidade política e uma língua franca, que era o grego koiné. Esse ambiente, o ambiente da Pax Romana, contribuiu para a expansão inicial do cristianismo. F.F. Bruce declara que o Império Romano forneceu sem intenção as condições ideais para a rápida propagação do Evangelho. As vias romanas, o sistema jurídico e a cidadania, como no caso do próprio Paulo, desempenharam um papel fundamental na missão cristã. Então, Atos não pode ser separado do ambiente político-administrativo romano, que, em muitos aspectos, facilitou a disseminação da mensagem cristã. Paralelamente, o cenário religioso é fortemente moldado pelo judaísmo do Segundo Templo. Vale pontuar que esse judaísmo ele se estende desde a construção do Segundo Templo, que teve ali o seu início no século VI, e vai até a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Portanto, após o cativeiro, com o início do Segundo Templo, até o ano 70 depois de Cristo, todo esse período ele é chamado de judaísmo do Segundo Templo. Esse judaísmo era diverso, incluindo grupos como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, cada qual com diferentes interpretações da lei e da esperança messiânica. N.T. Wright afirma que Jesus e o movimento cristão primitivo só podem ser plenamente compreendidos dentro da matriz do judaísmo do Segundo Templo, pois seus conceitos de aliança, Messias, reino de Deus e ressurreição estavam profundamente enraizados nessa tradição. Em Atos, essa herança aparece constantemente nas referências às escrituras judaicas, às práticas do templo, às sinagogas espalhadas pelo mundo mediterrâneo e outras coisas similares. Ao mesmo tempo em que surge nesse contexto judaico
a igreja cristã primitiva logo entra em contato direto com o mundo gentílico. Atos mostra a tensão inicial entre cristãos de origem judaica e a inclusão dos gentios sem a necessidade da plena submissão à lei mosaica, tema que atinge o seu clímax no Concílio de Jerusalém. Howard Marshall, ele vai afirmar que uma das grandes contribuições teológicas de Atos é demonstrar como o cristianismo rompe as fronteiras do judaísmo sem negar suas raízes nele. Esse processo vai revelar que o movimento iniciado por Jesus assume desde cedo uma dimensão totalmente universal. Portanto, o contexto histórico de Atos é formado pela confluência entre três grandes elementos. Primeiro, o poder imperial romano. Segundo, o legado religioso do judaísmo do Segundo Templo. E, por último, o nascimento de uma nova comunidade messiânica que proclama Jesus Cristo como único Senhor. John Stott vai resumir esse encontro entre judaísmo e cristianismo ao afirmar que Atos descreve o choque e, ao mesmo tempo, o diálogo entre o Evangelho e o mundo antigo com suas estruturas políticas, culturas e religiões. Desse modo, irmão, o livro de Atos não é apenas uma narrativa espiritual. Além disso, ele é também um documento profundamente enraizado em seu tempo histórico, revelando como a fé cristã se expandiu dentro de realidades concretas e complexas. Terceiro ponto, a estrutura literária. A estrutura literária de Atos dos Apóstolos é geralmente entendida como intencional e teologicamente orientada pelo seu autor. Segundo F.F. Bruce, o texto de Atos 1:8, que afirma: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra", funciona, segundo Bruce, como um sumário programático do livro. De acordo com Bruce, esse versículo oferece não apenas uma promessa, mas um esboço da expansão missionária que molda a narrativa de Atos, indicando que Lucas organiza seu relato conforme essa progressão geográfica e missional. Portanto, dentro dessa progressão, é comum identificar uma dupla divisão baseada nas principais figuras apostólicas que a gente percebe em Atos. A primeira grande seção de Atos começa ali no capítulo 1 e vai até ao capítulo 12, vai enfatizar o ministério de Pedro e o fortalecimento de igrejas em Jerusalém e arredores. John Stott afirma que Pedro é o personagem dominante dos primeiros 12 capítulos de Atos, especialmente na proclamação do Evangelho aos judeus e, posteriormente, aos gentios na casa de Cornélio. Já a segunda seção, que começa ali no capítulo 13 e vai até ao 28, concentra-se quase inteiramente no ministério missionário de Paulo, acompanhando suas viagens missionárias e o seu testemunho em várias cidades do mundo greco-romano. Essa divisão pessoal entre Pedro e Paulo também se encaixa de maneira muito harmônica na divisão geográfica de Atos 1:8. Os capítulos 1 a 7 de Atos se concentram sobretudo em Jerusalém, relatando Pentecostes, a vida comunitária e a primeira perseguição. Os capítulos 8 a 12 descrevem a expansão para a Judéia e Samaria, incluindo
o ministério de Filipe em Samaria e a conversão de Saulo. Em seguida, a partir do capítulo 13, o foco vai se deslocar para os territórios gentílicos, cumprindo o movimento em direção aos confins da terra, que de forma simbólica é representado pela chegada de Paulo a Roma. Howard Marshall, ele comenta que Roma, como centro do Império Romano, representa o alcance máximo, até então, da missão cristã narrada por Lucas. Além dessa organização geográfica e dos personagens centrais, a estrutura literária de Atos também vai se sustentar por uma série de discursos, viagens missionárias e sumário de crescimento da igreja. N. T. Wright vai destacar que Lucas ele constrói Atos não apenas como um registro histórico, mas como uma narrativa cuidadosamente composta, na qual cada etapa da expansão cristã confirma o propósito soberano de Deus. Então, a estrutura literária de Atos vai revelar uma progressão ordenada e, além de ordenada, intencional. E essa progressão começa com Cristo ressurreto, passa pela igreja nascente em Jerusalém e vai finalizar com a proclamação do Evangelho em todo o mundo conhecido. Aleluia. Quarto ponto da nossa aula: conteúdo narrativo de Atos. O livro de Atos, irmão, ele vai apresentar, já falamos isso, a continuação da obra que é iniciada no Evangelho de Lucas. E Atos vai narrar o desenvolvimento e a expansão da igreja primitiva após a ressurreição de Jesus. O conteúdo de Atos acompanha basicamente 3 eventos. Primeiro, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Segundo, o surgimento de uma comunidade caracterizada pela comunhão, pela oração, pelo ensino apostólico e, por último, os primeiros desafios enfrentados pela igreja em meio à perseguição religiosa, a tensões internas. Então, esses 3 eventos são acompanhados no livro de Atos dos Apóstolos. Atos vai destacar de uma forma poderosa o poder do Espírito Santo, capacitando homens, mulheres, a proclamarem o Evangelho com ousadia, com destreza, sinais, milagres, revelando uma ação contínua de Deus na formação de um novo povo. A narrativa de Atos, ela se desenvolve então a partir de Jerusalém e alcança gradativamente outras regiões, conforme a missão se expande para a Judéia, Samaria e por todo o mundo gentílico. Nesse processo, ganham destaque figuras como Pedro, Estevão, Filipe, Barnabé e, sobretudo, o apóstolo Paulo, cujas viagens missionárias ocupam boa parte do livro de Atos. Cidades importantes do Império Romano, elas se tornam cenário da proclamação do Evangelho, culminando na chegada de Paulo à capital do Império, Roma. Então, Atos não apenas vai registrar eventos históricos, mas vai construir uma narrativa teológica que vai demonstrar como o Evangelho ele rompe barreiras étnicas, culturais, geográficas, evidenciando o cumprimento do plano redentor de Deus. Nesse nosso quarto ponto, nós vamos destacar 5 relatos que a gente percebe em Atos e vamos fazer breves resumos sobre esses relatos. O primeiro diz respeito à ascensão de Jesus. Em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, a ascensão de Jesus, ela é apresentada como o clímax do seu ministério terreno e, ao mesmo tempo, a transição
para uma nova fase da história da salvação. Após 40 dias aparecendo aos discípulos, instruindo-os acerca do reino de Deus, Jesus, de acordo com este relato, ele é elevado aos céus diante dos discípulos, sendo ocultado por uma nuvem que é símbolo corrente da presença e glória de Deus nas Escrituras. Esse evento da ascensão de Jesus, ele não é descrito apenas como uma despedida. Ele aparece ali em Atos como uma exaltação, uma entronização à direita do Pai, confirmando Jesus como Senhor e Cristo. Portanto, a ascensão não significa ausência, mas mudança de modo de presença. Após a ascensão, o Senhor Jesus, ele governa, ele lidera, ele age por meio do Espírito Santo e da sua igreja. Além disso, a promessa dos anjos de que esse Jesus virá do mesmo modo como o viste subir, ele vai inserir a promessa, vai inserir a ascensão em uma perspectiva totalmente escatológica. A promessa dos anjos conecta o começo da missão da igreja à esperança do retorno glorioso de Cristo. Aleluia! Ao contemplarem Jesus elevado aos céus, os discípulos não são chamados a permanecer olhando para o alto, mas a obedecer à missão recebida. Desta maneira, a ascensão ela vai servir como ponte entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e aquilo que continuará a realizar por intermédio do seu povo no poder do Espírito Santo até a consumação final. Aleluia. Um segundo evento que merece destaque em Atos é o Pentecostes e o nascimento da igreja. O evento do Pentecostes, irmão, narrado em Atos 2, ele é apresentado para marcar duas coisas importantes. Primeira, o cumprimento da promessa. E essa promessa, feita por Jesus, é uma promessa acerca do envio do Espírito Santo. Segundo, um verdadeiro marco do nascimento público da igreja. Então, reunidos em Jerusalém, os discípulos são tomados por um som como de um vento impetuoso e línguas como que de fogo pousam sobre cada um dos discípulos e, a partir daí, eles passam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Falando sobre isso, a F.F. Bruce, ele diz que essa experiência não acontece de forma isolada, mas remete diretamente às promessas do Antigo Testamento, Joel 2, 22 a 32, e as palavras de Jesus em Atos 1:5 e Atos 1:8. Bruce continua dizendo que o Pentecoste foi o momento em que a igreja foi equipada com o poder do alto para cumprir sua missão no mundo. Então, o que era um pequeno grupo de homens e mulheres, esse pequeno grupo, ele é transformado em uma comunidade missionária capacitada para testemunhar com poder e ousadia. Então, além do aspecto sobrenatural, o Pentecostes também vai revelar uma profunda dimensão teológica e comunitária. A pregação de Pedro explica o significado daquele poderoso acontecimento e, a partir daí, cerca de 3.000 pessoas são conduzidas à fé em Cristo, formando o núcleo inicial da igreja em Jerusalém. John Stott observa que o Pentecostes não foi um fim em si mesmo, mas o começo de uma nova era, e essa era é a era do Espírito Santo e da missão da igreja. A partir daí, surge uma comunidade que é caracterizada pela perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Desse modo, Atos vai apresentar o Pentecostes não apenas como uma experiência espiritual extraordinária, mas como o ponto de partida
de um novo povo, selado pelo Espírito Santo e comprometido com a expansão do Evangelho. Aleluia. Um terceiro evento que merece destaque no livro de Atos é a perseguição, o martírio de Estevão e a dispersão dos discípulos. A perseguição contra a igreja nascente é um tema recorrente no livro de Atos e surge já nos primeiros capítulos. E essa perseguição, ela vai se intensificando à medida que o testemunho apostólico cresce em alcance e também em impacto. Os líderes religiosos do judaísmo começam a enxergar na pregação dos apóstolos uma ameaça à sua autoridade, uma ameaça à ordem estabelecida, o que vai resultar em prisões, interrogatórios, açoites, proibições para falar em nome de Jesus, mas ainda assim a igreja persevera em ousadia e oração. Segundo F.F. Bruce, em vez de sufocar o movimento cristão, a perseguição serviu como um catalisador para o seu fortalecimento e expansão, pois ela obrigava os cristãos a dependerem mais intensamente de Deus e a levarem o Evangelho a novos lugares com mais poder. O ápice dessa tensão ocorre o martírio de Estevão. É o ápice dessa perseguição. E essa perseguição que vai resultar no martírio de Estevão está lá em Atos 7. Estevão, portanto, é o primeiro crente a morrer de uma forma explícita por causa do compromisso da sua fé em Jesus. O discurso de Estevão diante do Sinédrio vai apresentar uma ampla releitura da história de Israel, culminando na acusação de que os seus ouvintes resistiram ao Espírito Santo, assim como os seus antepassados. Ao contemplar a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai, Estevão é apedrejado, tornando-se uma testemunha fiel até a morte. John Stott afirma que Estevão inaugurou a longa linhagem dos mártires cristãos e mostrou que a morte, longe de ser derrota, podia ser um poderoso testemunho da verdade do Evangelho. A atitude de Estevão de perdoar os seus algozes, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado, ecoa as próprias palavras de Jesus e vai revelar em Estevão a profundidade da sua fé. Como consequência imediata da sua morte, levanta-se uma grande perseguição, e esta perseguição vai produzir uma dispersão da igreja para além de Jerusalém. Paradoxalmente, essa dispersão vai impulsionar a propagação do Evangelho, pois aqueles que são espalhados, são dispersos, passam a anunciar com poder, com ousadia, coragem, a palavra em outras regiões, como Judeia e também Samaria. Howard Marshall, ele vai destacar que a dispersão dos crentes, embora provocada pela violência, tornou-se o meio, o instrumento pelo qual a missão se ampliou conforme o plano de Deus. Então, o sofrimento da igreja não representa o fim da obra divina, mas transforma-se numa ferramenta para o cumprimento de Atos 1:8, levando o Evangelho cada vez mais longe em direção aos confins da terra. Aleluia. Um quarto evento que merece destaque em Atos é a conversão de Saulo. A conversão de Saulo de Tarso, narrado em Atos 9 e retomada em Atos 22 e depois em Atos 26, é um dos acontecimentos mais marcantes de toda a história do cristianismo.
Inicialmente, Saulo é apresentado como um perseguidor zeloso da igreja, aprovando até mesmo a própria morte de Estevão, obtendo, além disso, autorização para prender crentes em Damasco. Porém, o relato bíblico vai nos informar que no caminho para Damasco, ele é subitamente cercado por uma luz vinda do céu e ouve do próprio Cristo as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro sobrenatural não apenas vai interromper a trajetória de perseguição de Paulo, mas vai redefinir completamente a sua identidade e toda a sua missão. De inimigo declarado da igreja, Saulo torna-se servo de Cristo, escolhido para levar o nome de Jesus perante gentios, reis e os filhos de Israel. Após ser conduzido a Damasco em estado de cegueira, Saulo é visitado por Ananias, que ora por ele, e sua visão lhe é restaurada. Nesse momento, ele é cheio do Espírito Santo e batizado, iniciando assim imediatamente o seu testemunho de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. A conversão de Saulo vai revelar de uma maneira muito poderosa a iniciativa, irmão, soberana da graça divina, graça essa que é capaz de transformar o maior opositor em um dos maiores proclamadores do Evangelho. Bendita a graça do Senhor. Esse evento, além de destacar a misericórdia e o poder de Deus, vai preparar o cenário para o ministério missionário de Paulo, e esse ministério vai ocupar grande parte do restante do livro de Atos. Um quinto evento que merece destaque em Atos é a expansão missionária. A expansão missionária é um dos eixos centrais do livro de Atos. E esse eixo central vai se desenvolver como o cumprimento direto das palavras de Jesus em Atos 1:8. A partir de Jerusalém, a mensagem do Evangelho ela rompe fronteiras culturais, religiosas, étnicas, geográficas, alcançando judeus, samaritanos e gentios. O que começa como um movimento localizado, composto por discípulos galileus, vai se transformando, e aí se transforma em poucas décadas, em uma fé difundida por muitas cidades do mundo mediterrâneo. F.F. Bruce, ele afirma que Atos, portanto, é, acima de tudo, a narrativa do triunfo do Evangelho sobre todas as barreiras humanas e geográficas, evidenciando que não há limites que possam conter o avanço da palavra quando ela é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Nos capítulos 8 a 12 de Atos, a expansão se intensifica a partir de 3 grandes eventos. Primeiro, o ministério de Filipe em Samaria. Segundo, a conversão do eunuco etíope. E terceiro, a inclusão dos gentios por meio da experiência de Pedro na casa de Cornélio. Esses 3 eventos marcam uma virada significativa na compreensão, no entendimento da igreja primitiva sobre o alcance da salvação. Falando sobre isso, John Stott afirma que o encontro de Pedro com Cornélio foi um divisor de águas. Esse encontro mostrou claramente que Deus não faz acepção de pessoas. A partir daí, o Evangelho deixa de ser visto como uma mensagem restrita ao judaísmo e passa a ser proclamada de maneira explícita como boa notícia para todos os povos, independentemente de sua origem étnica ou cultural. A partir do capítulo 13, Atos passa a acompanhar principalmente
as viagens missionárias de Paulo, que é a figura central da expansão cristã no mundo gentílico. Juntamente com Barnabé, Silas, Timóteo e outros, Paulo vai percorrer regiões da Ásia Menor, Macedônia, Grécia, fundando igrejas em cidades como Antioquia, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso, cidades estratégicas. De acordo com Howard Marshall, Lucas apresenta Paulo como um instrumento escolhido por Deus para levar o evangelho ao coração do mundo greco-romano. Interessante é que em cada lugar o padrão se repete: pregação nas sinagogas e praças públicas, conversões, oposição e perseguições, e ainda assim plantação, crescimento e estabelecimento de novas comunidades cristãs. O clímax simbólico dessa expansão do cristianismo é a chegada de Paulo a Roma, o centro político e cultural do Império Romano. Mesmo sob prisão domiciliar, Paulo continua pregando com toda a ousadia sem impedimento algum. Para N.T. Wright, o fato de Atos terminar em Roma, com o evangelho sendo anunciado livremente, mostra que a palavra de Deus não está algemada. Isso significa que Lucas encerra seu relato não com um fechamento definitivo, mas com a impressão de que a missão continua aberta, apontando que a expansão da fé cristã é um movimento vivo que segue avançando na história até aos confins da Terra. Portanto, o final aparentemente aberto de Atos vai revelar uma profunda mensagem teológica. E essa mensagem vai proclamar bem alto que a palavra de Deus não pode ser detida, mesmo quando seus mensageiros estão aprisionados. A narrativa conclui, de Atos, não com a derrota de Paulo, mas com a vitória do Evangelho no centro do Império Romano. Isso vai mostrar que a missão iniciada em Jerusalém continua avançando, apesar dos impedimentos humanos. Glória a Deus. Quinto ponto da nossa aula: principais temas teológicos que a gente percebe em Atos. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta uma teologia muito rica. E essa teologia rica, centrada, acima de tudo, ela está fundamentada na ação soberana de Deus na história por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. A exaltação de Cristo, descrita a partir da sua ressurreição e ascensão, juntamente com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, vai estabelecer a base para a compreensão de que a igreja é uma comunidade nascida e sustentada pelo poder divino. Em Atos, a obra de Jesus não termina, ela continua através do Espírito Santo e do testemunho apostólico, revelando uma profunda unidade entre cristologia e pneumatologia. O reino de Deus, iniciado com Cristo, manifesta-se de três maneiras. Primeira, na expansão do Evangelho. Segunda, na conversão de judeus e gentios. E terceira, na formação de comunidades marcadas por comunhão, santidade, oração e missão. Outro tema teológico que é central em Atos é a natureza missionária e universal da salvação. A narrativa de Atos, irmão, vai demonstrar de uma forma progressiva que o evangelho não está restrito a um grupo étnico ou geográfico. O evangelho em Atos, ele é visto como uma boa notícia, porque ele é oferecido a todos os povos conforme o plano redentor de Deus.
Juntamente com isso, Atos vai enfatizar a soberania divina na direção dos eventos históricos, a importância do arrependimento e da fé, a atuação contínua do Espírito Santo e, por último, o papel do sofrimento e da perseguição como instrumentos no avanço do reino. Então, o livro de Atos não apenas relata acontecimentos da igreja primitiva. Além disso, ele oferece uma profunda reflexão sobre a identidade, a missão e a vocação do povo de Deus no mundo. E aí, dentre os vários temas teológicos que a gente percebe em Atos, nesse nosso quinto ponto, eu quero destacar 5, começando com a ação do Espírito Santo. O livro de Atos, ele apresenta o Espírito Santo como o agente divino central em toda a narrativa, a ponto de muitos estudiosos chamarem Atos como o livro dos Atos, não dos apóstolos, mas do Espírito Santo. Desde o início, a vinda do Espírito Santo, que é prometida por Jesus, como o poder que capacita os discípulos a serem suas testemunhas, essa promessa, ela recebe de maneira poderosa o seu cumprimento no Pentecostes. Gordon Fee, ele afirma que em Atos o Espírito Santo não é um tema secundário, mas o protagonista que dirige, capacita e legitima a missão da igreja. Dessa forma, cada avanço significativo da igreja cristã percebido em Atos está, de uma forma bem direta, ligada à ação do Espírito Santo. Além de conceder poder para o testemunho, o Espírito Santo ele dirige decisões estratégicas e também vocações missionárias. Ele orienta Filipe a encontrar o eunuco etíope. Ele separa Barnabé e Saulo para a obra missionária e impede Paulo de seguir certos caminhos, conduzindo-o finalmente à Macedônia. Segundo Howard Marshall, Lucas enfatiza repetidamente que a expansão da igreja não é fruto de planejamento humano. A expansão da igreja é produto da direção explícita do Espírito Santo. Isso mostra, irmão, que a missão cristã em Atos é teologicamente entendida como uma obra divina. E essa obra divina, ela é realizada por meio de instrumentos humanos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo em Atos, ele também é a fonte da unidade, da santidade, do discernimento dentro dessa igreja que cresce. O Espírito Santo é quem capacita a igreja para enfrentar perseguições com coragem, a resolver conflitos internos com sabedoria, discernimento e reconhecer a inclusão dos gentios como parte do plano soberano de Deus. Tudo isso acontece como produto da ação de Deus, não metodologia humana. John Stott vai destacar que o Espírito Santo não apenas cria a igreja no Pentecostes, ele a sustenta, purifica e impulsiona o seu crescimento ao longo de toda sua missão. Então, Atos vai revelar uma pneumatologia viva, poderosa, dinâmica, na qual o Espírito Santo não é apenas uma doutrina a ser crida, mas uma presença ativa que transforma pessoas e direciona a história redentora de Deus. Um segundo tema presente em Atos, tema teológico que merece destaque, é a universalidade do Evangelho. O livro de Atos vai revelar de forma progressiva a universalidade do Evangelho,
mostrando que a salvação em Cristo não está limitada a um único povo, mas esta salvação, ela é oferecida a todas as nações. Essa expansão já está anunciada nas próprias palavras do Senhor em Atos 1:8, quando ele vai declarar que os seus discípulos seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A narrativa de Lucas deixa bastante claro que esse movimento não é fruto de iniciativa humana, mas do plano soberano de Deus. F.F. Bruce observa que o propósito do autor de Atos é demonstrar que o evangelho cristão, embora tenha nascido no seio do judaísmo, estava destinado, desde o início, a alcançar toda a humanidade. Um dos momentos mais marcantes dessa universalização é a conversão de Cornélio em Atos 10 e 11. Nessa ocasião, o Espírito Santo é derramado também sobre gentios incircuncisos. Esse evento, ele mostra de maneira irrefutável que Deus não faz acepção de pessoas. Uma afirmação que vai redefinir a compreensão da própria igreja sobre quem pode fazer parte do povo de Deus é a feita por Pedro após ter aquela grande visão, após a experiência com Cornélio. Pedro afirma que Deus não faz acepção de pessoas. John Stott, ele diz que a conversão de Cornélio foi a confirmação divina de que a graça de Deus em Cristo é para todos, sem distinção de raça, cultura, etnia ou tradição religiosa. A partir desse ponto, irmão, a missão da igreja passa a abraçar de modo consciente a dimensão transcultural e transnacional do evangelho. Essa universalidade, ela vai se consolidar de forma ainda mais visível nas viagens missionárias de Paulo, que leva o evangelho ao coração do mundo greco-romano, fundando igrejas em grandes centros urbanos e culturais. Roma, ao final de Atos, representa de forma simbólica os confins da terra, que significa o alcance global da mensagem de Cristo. Glória a Deus. Henry T. White destaca que o fato de Atos terminar em Roma indica que o evangelho deixou de ser um movimento marginal judaico e passou a confrontar, transformar e renovar o mundo em escala imperial. Assim, Atos ele apresenta o cristianismo como uma fé genuinamente universal, destinada a todos os povos, culturas e nações, cumprindo a promessa feita a Abraão, de que por meio da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aleluia. Um terceiro tema teológico que merece destaque em Atos é a missão e o testemunho. Em Atos, irmão, a missão e o testemunho da igreja são estruturados a partir da declaração programática de Jesus. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Portanto, a missão não nasce de uma iniciativa humana, não tem nada a ver com metodologia humana. A missão, ela é produto da capacitação do Espírito Santo. Ela tem como centro o testemunho de Cristo ressuscitado. John Stott diz que esse testemunho se manifesta, em primeiro lugar, na proclamação querigmática dos apóstolos, como se vê nos discursos de Pedro, Atos 2, 3, 10, e de Paulo, Atos 13 e 17. Assim, diz ele, Atos é, acima de tudo, um livro sobre
testemunhas, homens e mulheres, que, transformados pelo poder do Espírito Santo, anunciaram com coragem a realidade do Cristo vivo. Então, além de ser um livro de palavras, Atos é também, e acima de tudo, um livro de ações missionárias concretas. O testemunho cristão em Atos ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, alcança a Judéia, Samaria e se estende em todo o mundo gentílico conforme o plano divino. A conversão de Cornélio, as viagens missionárias de Paulo vão demonstrar que a missão possui um caráter inclusivo e, além de inclusivo, transcultural. Desta maneira, Atos vai revelar a missão como participação no movimento do próprio Deus em direção ao mundo. E esse movimento, ele rompe barreiras religiosas, culturais e étnicas. Portanto, a igreja, ela aprende que o seu testemunho não pode estar limitado a um grupo específico, mas deve abraçar a universalidade do Evangelho. Vale pontuar que Atos vai deixar claro que a missão e o testemunho estão inseparavelmente ligados à perseguição. E a perseguição, ela é apresentada em Atos como uma consequência natural do compromisso com os valores inegociáveis do Evangelho. Portanto, perseguições, prisões, torturas, morte, como no caso de Estevão, não se interrompem o avanço do Evangelho. Pelo contrário, frequentemente o aceleram. Aleluia! Esse testemunho em meio à adversidade vai autenticar a veracidade da mensagem anunciada. Conforme observa N.T. Wright, em Atos, a disposição dos crentes em sofrer por Cristo se torna uma das mais poderosas formas de proclamação do seu senhorio. Dessa forma, irmão, a missão em Atos, ela aparece não apenas como expansão geográfica, mas como fidelidade perseverante ao chamado de testemunhar de Cristo em todas as circunstâncias e contextos. Um quarto tema teológico que merece destaque em Atos é a relação entre cristianismo e judaísmo. O livro de Atos, desde o primeiro momento, vai mostrar o cristianismo profundamente enraizado no judaísmo do segundo templo. Os primeiros cristãos não se viam como seguidores de uma nova religião. Eles olhavam para si e se enxergavam como judeus que criam que Jesus de Nazaré era o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Por isso, eles continuam frequentando o templo, observando práticas judaicas, e essas práticas fundamentadas no Antigo Testamento. Além disso, a pregação que é apresentada pelos crentes da igreja primitiva, a pregação está totalmente fundamentada nas Escrituras hebraicas. F.F. Bruce, ele ressalta que a igreja primitiva era, em sua essência, uma comunidade messiânica dentro do judaísmo e não uma ruptura imediata com ele. Essa continuidade é evidente nos sermões de Pedro. Depois, no sermão de Estevão, que vão recorrer à história de Israel para provar que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Moisés e Davi. Ao mesmo tempo, Atos também vai registrar tensões muito concretas entre os seguidores de Jesus e as autoridades judaicas. À medida que a proclamação de que Jesus é o Messias ressuscitado se torna mais clara e pública,
as perseguições aumentam, as prisões aumentam e o martírio surge, como no caso de Estevão. Essas tensões não são apresentadas por Lucas apenas como um conflito político. Acima disso, ou além disso, essas tensões, Lucas as apresenta como uma séria disputa teológica em torno da verdadeira interpretação da Escritura e do plano de Deus, lidos e percebidos no Antigo Testamento. James Dunn, ele diz que Atos retrata uma separação gradual, dolorosa, na qual o cristianismo emerge do judaísmo, mas não sem antes reivindicar sua legitimidade como a continuação do verdadeiro Israel. Por fim, a relação entre cristianismo e judaísmo que a gente percebe em Atos é decisivamente transformada pela missão aos gentios. A conversão de Cornélio, o ministério entre os samaritanos e o concílio de Jerusalém demonstram que a fé em Cristo não exige a adesão às práticas da lei mosaica. Portanto, a identidade do povo de Deus deixa de ser definida pela etnia e pela observância da lei e passa a ser definida pela fé em Jesus Cristo como o Messias de Deus. Para N.T. Wright, o que Lucas vai descrever em Atos não é a rejeição de Israel, mas a expansão das promessas feitas a Israel para incluir todas as nações em cumprimento do propósito original de Deus. Dessa forma, Atos apresenta uma transição teológica progressiva que começa com o cristianismo como um movimento dentro do judaísmo. E esse movimento vai prosseguir para uma comunidade universal formada por judeus e gentios unidos em Cristo Jesus. Um quinto tema teológico presente em Atos que merece destaque é a soberania divina na expansão da igreja. Em Atos, a expansão da igreja é apresentada não como fruto de um planejamento humano. Ela é resultado direto da soberania divina que dirige os acontecimentos históricos. A igreja se expande, a igreja cresce, a igreja alcança outros continentes não por causa de uma metodologia humana, de um planejamento de homem, ela é fruto da soberania de Deus. Desde o início, Jesus afirma que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, indicando que a missão seria conduzida pela iniciativa de Deus. O Pentecostes, por exemplo, não surge de uma estratégia eclesiástica. Ele surge como produto do cumprimento da promessa do Pai. F.F. Bruce observa que em Atos é Deus quem conduz a narrativa, abrindo portas, levantando líderes, direcionando a expansão da igreja segundo o seu propósito eterno. A soberania divina se manifesta na escolha dos tempos, dos meios, das pessoas que participariam do avanço do Evangelho. Além disso, Lucas vai mostrar de forma repetida que Deus utiliza até mesmo circunstâncias adversas para o cumprimento da sua vontade. A perseguição que se levanta após o martírio de Estevão, longe de destruir a igreja, vai contribuir para a sua dispersão missionária e para a propagação da palavra em novas regiões. A conversão de Saulo, o maior perseguidor dos crentes, em um dos principais missionários
do cristianismo é um dos exemplos mais claros dessa soberania transformadora. John Stott vai afirmar que Deus é soberano não apenas em momentos de triunfo e glória, mas também em tempos de crise, perseguição, sofrimento, dor, utilizando a oposição humana como uma ferramenta poderosa para o cumprimento do seu plano redentor. A soberania divina também é evidente na direção sobrenatural da missão. Em muitos momentos, o Espírito Santo vai, de forma explícita, orientar os missionários sobre onde ir e onde não ir, como, por exemplo, Atos 16, 6 a 10. A visão de Paulo, do varão macedônico, vai redefinir todo o rumo da missão, levando o evangelho para a Europa. Por Paulo, o evangelho não tinha chegado ali. Chegou porque fruto da soberania divina. Isso vai demonstrar que a expansão da igreja não segue rotas lógicas, rotas geográficas. Ela obedece ao direcionamento de Deus. Aleluia! Segundo Greg Kenner, Atos vai retratar um Deus ativamente envolvido no direcionamento missionário, demonstrando que os planos humanos estão sempre e subordinados à vontade soberana do Espírito Santo. Vale salientar que a soberania divina em Atos garante que o propósito de Deus não pode ser frustrado mesmo diante da oposição política, religiosa ou cultural. Prisões, julgamentos, perseguições não impedem o avanço do evangelho. Ao contrário, as muitas dificuldades tornaram-se oportunidades para testemunho em novos contextos e situações. O final de Atos revela que Paulo, mesmo aprisionado, ele continua pregando o evangelho de Deus em Roma com toda ousadia, sem impedimento algum. Segundo N.T. Wright, em Atos, Lucas quer deixar claro que o evangelho protagonista da história, em Atos, Lucas quer deixar claro que o verdadeiro protagonista da história é Deus e que nenhum poder humano é capaz de deter o avanço do seu reino. Aleluia. Dessa maneira, a expansão da igreja em Atos, ela é, acima de tudo, a manifestação visível da soberania divina em ação na história. Aleluia. Vamos para o nosso sexto e último ponto da aula, a relevância contemporânea de Atos. Irmão, o livro de Atos, ele permanece profundamente relevante para a igreja contemporânea. É assim porque esse livro apresenta de maneira dinâmica a identidade e a missão do povo de Deus no mundo. Atos é um espelho. A igreja, ela deve olhar para Atos e enxergar a si própria. Em um tempo marcado por incertezas, pluralismo religioso, Atos vai recordar que a igreja não é simplesmente uma instituição humana. Além disso, e acima disso, ela é uma comunidade formada pela ação soberana de Deus e vivificada pelo poder do Espírito Santo. John Stott afirma que Atos é o relato de uma comunidade que sabe quem é, qual o propósito da sua existência e de onde vem o seu poder. Essa consciência de identidade, irmão, ela continua sendo vital para a igreja atual. Uma igreja que frequentemente é tentada a se moldar mais pelos padrões culturais do que pelo propósito divino. Além disso, Atos vai oferecer
um modelo bem claro de dependência do Espírito Santo para a vida e o ministério cristão, em vez de confiar apenas em estruturas técnicas, estratégias, metodologias humanas, a igreja primitiva buscava direção em oração, jejum, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Essa ênfase desafia a igreja contemporânea a reavaliar as suas prioridades e práticas ministeriais. Segundo Greg Kenner, Atos nos lembra que a verdadeira eficácia da missão cristã não está em métodos humanos, mas na presença ativa e diretiva do Espírito Santo. Em um contexto no qual a grande profissionalização da religião, esta lição que a gente percebe claramente em Atos, se torna especialmente necessária. Depender da graça do Senhor, depender do poder do Espírito Santo. Atos também é altamente relevante no que diz respeito à missão transcultural. A expansão do evangelho em Atos, ela rompe barreiras étnicas, linguísticas, religiosas e, rompendo essas barreiras, vai mostrar que o plano de Deus sempre foi formar um povo formado por todas as nações. Novamente, faço referência a esse fato, a conversão de Cornélio, o ministério entre os samaritanos, as viagens missionárias de Paulo mostram uma igreja em constante movimento para fora de si mesma. David Bosch observa que Atos é um manifesto missionário no qual a igreja descobre que sua própria natureza é uma natureza missionária e não opcionalmente missionária. Essa visão vai desafiar o etnocentrismo, vai desafiar o comodismo presente em muitos contextos cristãos hoje. Outro aspecto contemporaneamente relevante é a maneira como Atos trata o sofrimento e a perseguição. Diferentemente de uma teologia pobre que vai associar fé à prosperidade e sucesso, o livro de Atos, ele vai revelar que o sofrimento faz parte da experiência cristã. E esse sofrimento, ele pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento e expansão do evangelho. Prisões, açoites, rejeições, traições, martírios não impedem o avanço da palavra. Antes, frequentemente o impulsionam. N.T. Wright observa que o sofrimento em Atos não é sinal de derrota, mas de participação no próprio caminho de Cristo, por meio do qual o reino de Deus avança. Irmãos, esse ensino que a gente percebe em Atos é totalmente significativo para o crente. O crente que vive em contexto de perseguição ou marginalização. Além disso, Atos apresenta um poderoso modelo de comunidade cristã baseada na comunhão, no partilhar de bens, no cuidado mútuo. Esse contraste com a fragmentação e o individualismo da sociedade contemporânea, a gente vai perceber que, se contrapondo a isso, Atos vai apresentar uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Dietrich Bonhoeffer afirma que a verdadeira comunhão cristã não é um ideal romântico, mas uma realidade concreta que se constrói na obediência e no serviço mútuo. Portanto, Atos
ele desafia a igreja atual a recuperar uma vida comunitária mais profunda e autêntica. Nós jamais podemos esquecer que a dimensão pública da fé cristã, tão evidente em Atos, também tem grande relevância hoje. Os apóstolos não confinavam sua fé ao aspecto privado ou religioso, mas proclamavam publicamente a mensagem de Cristo em praças, tribunais, sinagogas, centros de poder. Isso confronta, irmãos, a tendência moderna de relegar a fé ao ambiente pessoal, a um âmbito que não transcende a própria igreja. O livro de Atos, ele apresenta uma visão de uma igreja que entende o evangelho como verdade pública, universal, e não como uma mera opinião privada. Escute, irmão, entender essa perspectiva pública do evangelho é fundamental para a igreja em sociedades cada vez mais secularizadas, como essa que a gente está vivendo hoje. Atos também vai oferecer importantes ensinamentos sobre liderança cristã. Quando a gente olha para Atos, a gente percebe que os líderes que aparecem ali, eles são apresentados não como caracterizados pelo poder autoritário. Os líderes que nos são apresentados em Atos, eles nos são apresentados caracterizados pelo serviço, pela fidelidade ao Evangelho, à palavra, pela coragem, pela dependência de Deus. Pedro, João, Estevão, Barnabé, Paulo exemplificam uma liderança marcada por humildade, disposição para sofrer pelo Evangelho. Gordon Fee, ele diz que Atos nos convida a repensar a liderança cristã à luz do Espírito Santo, não como controle, mas como capacitação, humildade e serviço em favor da comunidade e da missão. Esse modelo que nos é apresentado em Atos, esse modelo contrasta de maneira forte com os estilos de liderança centrados em status, em poder, influência. Por último, o livro de Atos, ele continua sendo uma forte exemplo para a igreja hoje, porque esse livro é uma fonte de esperança para nós, apesar das crises, das perseguições, dos sofrimentos, desafios culturais. Atos termina com o evangelho sendo anunciado com toda a ousadia, sem impedimento algum. Isso comunica, irmão, que a missão de Deus não pode ser frustrada por forças humanas, circunstâncias adversas. F.F. Bruce vai resumir essa esperança ao afirmar que Atos é a história do triunfo do Evangelho sobre todos os obstáculos, porque é a história do Deus que governa a história. Nesse sentido, Atos não é apenas um registro do passado. Atos é um convite constante à fé, à obediência e à coragem no presente. Aleluia! Caminhando para a conclusão desta aula, afirmamos que o livro de Atos nos conduz à compreensão de que a Igreja de Jesus Cristo não é fruto de um projeto humano. A igreja, irmão, é produto de uma ação soberana e contínua de Deus pelo poder do Espírito Santo. Ao longo da sua narrativa, a gente consegue ver em Atos que o mesmo Jesus que ensinou, morreu e ressuscitou, agora governa e edifica a sua igreja do céu, capacitando homens, capacitando mulheres comuns
a realizarem uma obra extraordinária, poderosa. Portanto, Atos nos chama a abandonar uma fé meramente teórica, confortável e abraçar uma fé viva, ousada, totalmente dependente do poder de Deus. Concluí o estudo desse maravilhoso livro que é Atos, é possível reconhecer que a história ainda está em andamento e que nós fazemos parte dessa história, irmão. O livro de Atos faz 3 grandes apelos esses solenes à igreja atual. O primeiro apelo é para vivermos em oração. Oração não como um programa, não como parte de uma liturgia. Oração como um estilo de vida. A igreja primitiva orava antes de tomar qualquer decisão. Orava em meio às perseguições. Orava quando precisava de direção. Orava buscando ousadia para testemunhar. A oração não era um complemento da missão, era o fundamento da missão. Irmãos, não há avivamento duradouro, não existe crescimento saudável, nem poder espiritual verdadeiro sem uma vida intensa de oração. Então, Atos nos confronta a perguntar com seriedade: estamos de fato nos reunindo para buscar a Deus com perseverança e dependência, ou estamos apenas confiando em métodos humanos e estratégias organizacionais? O segundo apelo solene que percebemos em Atos é para vivermos uma vida de santidade. Em Atos, a presença de Deus na comunidade demanda pureza, reverência, temor, compromisso com a verdade, como se vê, por exemplo, no episódio de Ananias e Safira. A igreja, ela é apresentada como um povo separado para Deus, um povo chamado a viver de modo diferente em meio a uma sociedade corrupta e corruptora. Santidade nada tem a ver com legalismo. Santidade tem a ver com uma resposta de amor, reverência ao Deus que habita no meio do seu povo. Irmão, não há poder espiritual sustentável sem uma vida rendida, íntegra e santificada diante do Senhor. O terceiro apelo solene que a gente percebe em Atos é uma convocação a um compromisso inegociável com a missão. A igreja, irmão, existe para testemunhar de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa missão não é apenas para alguns vocacionados, mas para todo o corpo de Cristo. Quando a gente lê o livro de Atos, a leitura é ouvir novamente a voz do Senhor dizendo: sereis minhas testemunhas. Irmão, isso exige coragem, isso exige renúncia, perseverança, entrega total e, além disso, poder do Espírito Santo. Então, eu oro para que essa conclusão não seja apenas o fim de uma aula, mas o início de uma vida mais profunda de oração, santidade e paixão ardente pela missão de Deus no mundo. Aleluia. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de clicar em concluir a aula e responder o questionário. Na próxima aula, se o Senhor permitir, nós estaremos concluindo esse terceiro módulo, vendo um panorama do livro do Apocalipse. Até lá, irmão. Grande abraço.